lá então. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra, que durasse 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com a sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, nós estávamos falando sobre o episódio de Samaria, sobre o cerco de Samaria, que ela ficou cercada, não é, por Ben-Hadad. Você sabe da fome, você que está acompanhando essas terças-feiras, você sabe da fome que sobreveio sobre Samaria, o caos que sobreveio sobre a cidade, ao ponto que houve canibalismo na cidade. Uma mãe cozinhou o filho e comeu o próprio filho, aonde tiveram que utilizar esterco de animal, que era utilizado na época para fazer tochas, para acender fogos, mas utilizaram como comida. O caos se instalou na cidade de Samaria. E aí, dentro dessas 3 semanas, eu disse a vocês de que, de alguma maneira, no meio de uma situação trágica, Deus obrou uma obra extraordinária. Deus obrou um milagre extraordinário, trazendo sobre a cidade o livramento, porque Deus tinha determinado isso. Eu disse a vocês, aquilo que Deus determina, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, é certo que vai se cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Você crê assim? Dê um aplauso ao Senhor bem forte, porque Ele merece. Bem, passa o episódio do cerco de Samaria, da fome ali em Samaria. A cidade é restituída, é livre de Ben-Hadad. Ben-Hadad vai morrer, não é? Ele vai morrer, não vai lograr êxito sobre a cidade de Samaria, e ela é restaurada. Aí agora nós entramos na narrativa de uma mulher, de uma sunamita, da cidade de Sunem. Só que a Bíblia não fala o nome dela, fala que ela é uma sunamita, determinando o lugar da onde ela veio, não é? As pessoas atribuem o nome ao lugar. De alguma maneira, o autor não quis citar o nome da mulher, mas quis citar a cidade da onde ela vinha. E eu quero com você, antes de nós caminharmos profundamente, eu quero ler para você o primeiro tópico desta noite. Vamos lá então. O primeiro tópico desta noite, com base no texto que nós lemos, é preciso obedecer à direção do homem de Deus. Diga, é preciso obedecer à direção do homem de Deus. Você pode verbalizar isso, porque palavras são semente. Foi um dos primeiros textos que eu aprendi quando criança. Foi Provérbio 18, 21. E Provérbio 18, 21 diz que o poder da vida e o poder da morte está na língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Não quero dizer com isso que isso é uma palavra, é uma confissão positiva. Confissão positiva é você ficar pensando, vai vir luz, vai vir luz, vai vir luz, e você vai dizer tanto que vai vir luz, que a luz vai vir. Isso, para quem trabalha com o poder da mente, isso é confissão positiva. Embora a mente humana é poderosa, mas é limitada. Se eu chegar, por exemplo, no meio de um rio, ficar dizendo esse rio vai abrir, esse rio não vai abrir, porque eu estou confessando que vai abrir. Ele vai abrir se Deus determinar que ele abra, como o mar vermelho abriu. Digam amém. Isso é uma outra instância, isso é uma outra coisa. Mas palavras são poderosas porque elas causam um efeito em nós. Primeiramente, quantas pessoas eu conheço, elas são frustradas na vida, porque elas dizem, se apegam à palavra de que um pai diz para ela que ela seria um vagabundo, uma prostituta, uma pessoa sem valor, uma toa.
De alguma maneira, essa palavra produz um efeito na mente do indivíduo, e o indivíduo que não se libertou plenamente em Deus, que ele não consegue lograr êxito, porque é uma palavra dita lá atrás. Então, palavras são sementes. Sementes, elas se tornam uma verdade na nossa vida. Então, quando você diz, por exemplo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você está autoafirmando o poder da palavra de Deus em você. Eu posso, não porque o meu braço, a minha capacidade, o meu intelecto, a minha mente, a minha garra, a minha determinação, mas eu posso porque Deus pode na minha vida. Isso são sementes, são palavras poderosas. Você pense, um casal, eles podem se amar, se querer bem, mas a mulher começa a dizer para o marido: você não presta, você não tem fundamento, você é uma toa, ou vice-versa. O marido começa a dizer para a mulher: você é feia, você não tem valor, perdi o amor por você, não gosto mais de você. Isso vai trazer um transtorno para o casal. Essa semente vai brotar no coração daquele casal e vai haver uma tragédia. Por isso que é importante falarmos palavras de bênçãos. Por exemplo, quando você cita um texto desse e você verbaliza, você está reafirmando a palavra de Deus. Então, eu quero convidar você para reafirmar essa verdade. Diga: é preciso obedecer à direção do homem de Deus. Com isso eu quero lhe dizer duas coisas. Primeiro, é que aqui na história dessa mulher, essa mulher já teve uma experiência com esse homem de Deus. Eu citarei mais adiante. Mas escute uma coisa, esse homem de Deus dá a ela uma diretriz, uma direção, uma ordem, uma estratégia, uma ideia. Diz para ela: vai haver fome nessa região, vai haver fome em Israel. Então, para que você não morra de fome, vá lá para os seus parentes, vá lá para onde moram os seus parentes. E os parentes moravam na Filístia, os filisteus. Então ele diz a ela: vá morar com eles um tempo, porque aqui haverá fome. E é interessante que esta mulher obedece à palavra que o homem de Deus diz a ela. Alguém já disse que se as pessoas que vêm ao culto, elas obedecessem pelo menos 50% daquilo que o pastor prega, elas seriam outras pessoas. Queridos, eu já estive com casais e disse a eles: saiam daqui, dessa conversa que tivemos agora, e ninguém acuse o outro. Combinado? Combinado. Ele sai, entra no carro, e o marido diz para a mulher: tu viu o que o pastor disse sobre tal situação? E a mulher vira para o marido e diz: também, mas tu viu o que ele disse ao teu respeito? E começam a brigar. E tudo volta o que era antes. Você sabe por quê? Porque eles não ouviram o que a gente está dizendo para eles. Quantas pessoas vêm a essa igreja e na pregação a gente diz: descanse em Deus, não coloque os pés pelas mãos, não se precipite, aguarde, espere em Deus. E a pessoa senta e diz: amém, é verdade. Ela sai lá fora. Na primeira pressão que ela recebe na vida, ela mete os pés pelas mãos. A gente sai daqui e diz à pessoa: querido, descanse o coração, não deixe o diabo atribular você. Ela entra no carro, alguém fala alguma coisa dentro do carro e começa já a briga. Acabei de falar, acabei de dizer. As pessoas, elas não escutam a direção que é dada do altar, a direção que um homem de Deus está dando para ela, para ele. As pessoas escutam, elas até acham legal, mas depois elas não seguem. A gente chega para algumas pessoas que estão naufragando na fé, e você diz a elas: querido, ore, tem um tempo para você orar. Amém, pastor, eu vou orar. Só que elas não oram. Elas passam o dia inteiro na televisão, nas redes sociais, elas não oram. Quantas pessoas a gente diz a elas: o seu problema é só mágoa, perdoe.
tá bom, vou perdoar, mas na hora de perdoar elas não perdoam. Sabe o que isso quer dizer? Elas não escutam, elas não obedecem aquilo que um homem de Deus está dizendo a elas, e por isso que elas perecem. Quantas vezes desse altar, ou com pessoas eu disse, não vá por esse caminho, cuidado com essa amizade vai lhe tirar da fé, essa amizade vai lhe roubar a comunhão com Deus, esta pessoa não é uma boa companhia para você. Amém, pastor, amém, amém. Daqui a pouco a gente vê a pessoa com amizade com aquela mesma pessoa que a gente disse, então ela não vigia. Sabe o que acontece? Depois essa pessoa está envolvida em fofoca, em conversa, em problema. Você sabe por quê? Porque ela não escutou a direção que foi dada, a palavra que foi dada. Quantas pessoas a gente diz, você quer vencer na vida, quer ser alguém na vida, se conserte diante de Deus, se volte para Deus, venha buscar ao Senhor, e a pessoa até promete, mas não vem, não se conserta com Deus, e a vida fica toda ilhada, toda embaraçada. Quantas pessoas a gente diz a elas, eu quero que você guarde o coração, você vai receber um título, e um título muito importante, você vai ser ungido pastor, você vai assumir uma extensão, você vai assumir um ministério, guarde o seu coração. E aí a pessoa diz, amém, pastor, é verdade, amém. Dali a pouco ela recebe o título, agora eu que mando, agora isso aqui, eu sou isso, agora eu sou pastor, você tem que me obedecer, me escutar. Meu Deus, já acabou de dizer para a pessoa. Sabe, queridos, as pessoas elas não escutam aquilo que um homem de Deus dá como uma direção. É muito importante nós pensarmos isso, queridos. A palavra está sendo ensinada, ela é genuína, ela é verdadeira. Aquilo que um homem de Deus está dizendo está de acordo com o que a palavra de Deus diz, ok? Então, se ela está de acordo, por que não escutar? Foi dado uma direção para você se separar? Não. Então não é uma má direção. Qual foi a direção? Para você lutar pelo seu casamento. Então lute pelo casamento. A direção foi dada para você perdoar. É uma boa direção? É uma boa direção. Então por que não perdoar? A direção foi para você não pedir as contas, porque alguém lá no trabalho lhe incomoda, lhe chateia, quer lhe roubar a paz. Eu vou pedir as contas. E foi dado um conselho, e foi dado uma direção. Não fique pressionado, não peça as contas. Foi um bom conselho, porque não obedecer? A palavra foi dita do homem de Deus: mantenha-se naquele curso, mantenha-se nessa proposta, por mais difícil que esteja. Ah, pastor, me ajuda a orar, eu estou lá no concurso, está muito difícil, eu vou parar. Aí o homem de Deus olha e diz: não pare, não pare. A pessoa, na primeira adversidade que tem, ela não escuta a direção que é dada, e ela escuta alguém que chega e diz assim: isso aqui não é para ti, esse concurso não é para ti, esse curso não é para ti, o que tu quer com isso? Para. Em vez dela escutar um homem de Deus, essa pessoa escuta qualquer voz maligna que aparece. Um homem de Deus está dizendo para você que você é vencedor, que Deus está com você. O homem de Deus está usando a palavra verdadeira que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí chega alguém e diz para você: eu estou fazendo um trabalho de bruxaria contra você. Ai meu Deus, você quer morrer? Isso quer dizer que você não acreditou na palavra do homem de Deus e acreditou na palavra do filho do diabo. Quando você acredita na palavra do homem de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nenhum mal lhe acontecerá. É o que diz a Bíblia: nenhum mal lhe acontecerá, nem praga alguma chegará à sua casa. Aleluia. Queridos, eu quero convidar você. Se você tem um líder de célula que ele é coerente, tem um testemunho genuíno, se tem o pastor que tem princípios bíblicos e está lhe ensinando a obedecer a palavra de Deus, escute. Se o conselho vai para o bem, para a edificação, não para a confusão, mas para o bem, para as coisas de Deus, escute.
Eu passei uma experiência que eu já contei para vocês em São Paulo. Eu orando uma vez numa casa com algumas pessoas orando, eu solteiro, muito jovem na época, já contei para vocês essa história. Tinha uma amiga que estava conosco, chamada Rita, já contei essa história para vocês aqui. Estava eu, ela e a minha mãe, e essa moça era noiva. Não, naqueles dias ela ia noivar, ela não tinha colocado aliança ainda, naqueles dias ela ia noivar. E estava eu, ela, a minha mãe, nesse lugar nós estávamos orando, alguém nos convidou para ir lá, e eu fui, eu solteiro, bem novo na época. E quando chegamos lá, levantou alguém lá com uma profecia, e a mulher veio saltando de lá e sapateando, pegou na minha mão, pegou na mão da moça, e disse que nós tínhamos uma aliança, que nós tínhamos que casar, que Deus estava mandando, e disse um monte de coisa, que Deus tinha um propósito comigo e com ela, e que o mistério era grande, e que o não sei o que mais lá, e que Deus queria que nós casássemos. E aí eu ouvi aquilo com todo respeito, nunca vi aquela senhora na minha frente. Quando nós saímos, quando terminou, aí terminou a oração, aí teve mais coisas, aí fomos eu, ela e a mãe, fomos para casa. Nós chegamos em casa, ela sentou no sofá assim, olhou para mim e disse: e agora, pastor? Eu disse: e agora o quê? Eu vou ter que casar com o senhor. Eu digo: sangue de Jesus tem poder, Deus o livre. E agora eu vou ter que casar com o senhor. Eu disse para ela, brincando, né? O sangue de Jesus tem poder, você é doida? Não. Mas Deus falou que é entre nós, que nós temos. Eu digo: você é doida, guria? Você vai ficar noiva do rapaz que era amigo meu. Também ambos eram amigos meus. Eu digo: nada a ver. Eu tenho no meu coração um biotipo de mulher que eu quero para mim. Você não é essa mulher. Eu tenho já processado um tipo de mulher que eu quero para mim. Eu já processei isso na minha vida. Que é exatamente como é a minha Lemor, que vocês a conhecem. Eu digo: não, já tenho na minha cabeça. Deus não é doido de fazer aquilo que vai de contra ao meu coração, porque o meu coração está aliado ao dele. Deus sabe disso. Outra coisa, você vai ficar noiva daqui a alguns dias. Porque o vaso falou que eu ia levar ela para o altar, não sei o quê. Aí eu disse: olha, fulana, está tudo errado. Você precisa que é o próximo tópico. Por favor, coloque para mim, Carol, o próximo tópico. Antes de eu ler o texto, o próximo tópico é esse aqui. Olha só. Primeiro tópico é preciso obedecer à direção do homem de Deus. Mas a segunda coisa é muito importante. É preciso ter discernimento. É muito importante ter discernimento. Querido, você que está vindo novo na igreja, olhe para mim, você que está vindo novo aqui na igreja. Por isso esse culto é muito importante. Alguns irmãos que estão caminhando na fé. Nem tudo que brilha é ouro. Minha família, por muitos anos, foram destruídos por feitiçaria, por macumbaria, por falta de discernimento. Alguém chegava para o meu pai e dizia assim: eu vou ajudar vocês a sair dessa tragédia. Eu vou libertar o filho de vocês, que era o meu irmão mais velho, que era perturbado. Eu vou libertar vocês, eu vou ajudar vocês. É só me dar um boi, é só me dar 2 bois, é só me dar 10 cabras, é só fazer isso. Meu pai ia e fazia. Você sabe por quê? Que ele foi enganado por falta de discernimento. Discernimento é a capacidade de reconhecer as diferenças. Discernimento é a capacidade de você reconhecer as diferenças entre A e B, entre Deus e o diabo, entre luz e trevas, entre o falso profeta e o profeta verdadeiro. Nem todo mundo que carrega a Bíblia é de Deus. Minha mãe, por muitos anos, por não ter discernimento, frequentou um centro de feitiçaria, em que a macumbeira abria a sessão com a cobra coral no pescoço, e lendo o Salmo 91. Olha que interessante. Minha mãe, por muitos anos, queridos, ela foi enganada por demônios, e ela dizia: mas vai ler a Bíblia. Mas não tem que pensar que a mulher abria a sessão
com uma cobra coral no pescoço? Onde quando cantavam as músicas dos demônios, ela caía rodando e se quebrava toda, possuída por demônios? Por que isso? Por falta de discernimento. Eu quero ensinar você nesta noite, através da palavra de Deus, a ter discernimento. Não é qualquer pessoa que chega e diz: eu vou ler sua mão, aí você dá a sua mão. Qualquer pessoa que vai colocar a mão na sua cabeça, que você vai deixar, porque fala o nome de Deus. Queridos, um tempo desse eu fui numa casa orar por uma família. Quando eu terminei de orar pela família, o pessoal terminou a oração, a pessoa disse assim, pegou uma folha de cheque e disse: quanto que é? Eu disse: quanto que é o quê? Quanto que é a sua oração? Eu disse: a minha oração. Quanto que é a minha oração? Eu digo: a minha oração não tem valor, não tem preço. Ela tem valor, mas não tem preço. Eu disse: o senhor não vai cobrar por ter vindo aqui orar por mim? Eu disse: não. Mas todos que eu chamo aqui, eu pago uma quantia para vir aqui. Eu digo: não, tem de tudo. Eu disse: nem tudo carrega uma Bíblia de Deus, minha senhora. Se a senhora quiser ofertar, vá lá no dia de culto. E quando eu chamar todo mundo para vir ofertar, se levante como todo mundo e deposite no altar suas ofertas. Nós temos, a senhora sabe, nós temos um projeto social. Atendemos 40 crianças em estado vulnerável. Damos café, almoço e muitos levam a janta. Se a senhora quiser pegar um cheque e dar lá para o projeto, isso é outra coisa. Eu nem posso pegar aqui, porque ficaria feio para mim eu pegar um cheque. Alguém vem aqui, tira uma foto e fala que eu estou sendo corrupto. Deu-me livre. Não, senhora. Se a senhora quiser dar uma oferta, vá no culto. Se é no culto. E se a senhora quiser ir lá no projeto e dar lá para a instituição, que é uma ONG, isso é uma outra coisa. Mas eu não cobro para vir orar. Eu não cobro para fazer casamento. Eu não cobro para fazer ofício fúnebre. Eu tenho um salário que a minha comunidade me paga, porque sou um pastor integral. E muitas vezes fiquei sem salário, porque entre fazer uma construção e ter meu salário, eu invisto na construção, depois a igreja me repõe. Mas não é o dinheiro em si. Engraçado, pastor, todos que vieram aqui, quando terminam de orar, me pedem dinheiro. Digo: bom, cada um tem uma coisa. Sabe o que faltava nessa mulher? Discernimento. Sabe o que faltava nessa moça da minha história, que eu contei para vocês? Discernimento. Eu disse para ela: até pode estar certa a visão. Eu disse: você lembra? Sentei com ela e disse: você lembra que vocês disseram que iam noivar? E que eu, como você não tem pai e ela não tinha pai, e me queriam muito bem, lembra que você disse que no dia que quando você fosse para o casamento, se eu não celebrasse o casamento, eu iria representar seu pai no altar? Você lembra disso? E ela parou assim: é mesmo, pastor? Eu digo: não, Deus o livre, nada a ver nós dois, nada a ver. Essa profecia não é de Deus. Seu marido é o rapaz que você escolheu, não sou eu. Eu já tenho um perfil de pessoa que eu tenho para mim, e eu nem conhecia a pastora ainda, mas eu sabia como ela seria. Eu digo: não, outra coisa, eu vou levar você no altar, ou vou celebrar o seu casamento, ou eu vou representar o seu pai. E dito e feito. 1 ano e meio depois, eu estava lá, o meu irmão, na época pastor, celebrou o casamento, e eu entrei como o pai dela, representando o pai dela. Você entendeu como é que é a diferença? Queridos, é muito importante ter discernimento. Às vezes as pessoas elas se emocionam com tudo que aparece na volta. É preciso ter discernimento. Discernimento é você compreender as vozes. Chega alguém e diz para você assim, ó: vai por esse caminho. E chega alguém de Deus, com testemunho. Chega seu pai, chega sua mãe, chega o seu líder. Estou falando de pessoas de fundamento. E dizem assim, ó: não vai por esse caminho. Quem você vai acreditar? A menos que seu pai, sua mãe, seu líder não tenha princípios, ou não conheça a Deus.
Por isso é importante ter discernimento. Não é só porque o meu líder me falou, te atira daqui. O pastor falou, vai me atirar. Não, isso inclui se matar. Suicida não vai passar nem juízo. Não vou seguir isso. Você entendeu, querido? É muito importante ter discernimento. O homem de Deus diz uma coisa, você crê, mas essa fala tem que estar respaldada na Bíblia. E a pessoa que chegou para mim em Belém do Pará com uma foto, e chegou com uma foto e disse para mim, pastor, ora aqui por esse homem. Eu digo, amém, coisa boa, eu vou orar. Para quê? O que você quer que eu ore? Aí a foto era um casal, e ela disse, para separar da mulher dele, e Deus me dá ele. Eu disse, você é doida? Você é doida? Olha, queria que eu disse, senhor, isso é macumba. Acho que o terreiro é mais na frente. Aqui é uma igreja. Você é louca? Ela queria que eu orasse. Eles casaram, ela queria que eu orasse para separar os dois, para ela ficar. Eu disse, você é doida? Digo, não, minha senhora. Isso é macumba. Esse casal é casado legalmente? Você tem que orar para Deus restaurar eles. E você seguir sua vida com outra pessoa em paz. Você entendeu, queridos? O que falta para muita gente é o discernimento. Tem pessoas que entram na nossa vida, gente, e quando a gente menos percebe, eles estão nos destruindo. Quantos casos de traição vem com a melhor amiga, o melhor amigo, e às vezes o bocó não abre os olhos e coloca dentro de casa lá. Ele fica lá, entra lá em casa, olha lá. A mulher fica sozinha em casa, ele manda a pessoa ir lá, o homem lá, leva, traz, busca, tal. Falta de discernimento, como assim? Queridos, eu nunca vou me esquecer de um episódio de eu criança. Minha mãe, muito inocente. Você conheceu a mãe? Santa de Deus. Apareceu uma mulher lá que não tinha onde morar, com os 3 filhos. E a mãe colocou ela dentro de casa só por uns dias, até ela arrumar uma casa. Essa mulher foi ficando. Dali a pouco ela assumiu a cozinha. E aí sabe o que ela fazia? Ela dava comida primeiro para os filhos dela e depois para nós, que eram os donos da casa. Ela começou a saber inverter a coisa. Ela dava as ordens em casa para nós. Eu era criança, deveria ter uns 8 anos. Eu lembro disso. Ela dando as ordens em casa. Daqui a pouco ela começou a mandar na minha mãe. E o meu pai, um homem muito sério, ele chegou para minha mãe e disse assim, Maria, essa mulher aqui em casa eu não quero mais. Abre os olhos, mulher, ela quer assumir o teu lugar. Tu não está vendo isso? Minha mãe na época não era aquela mulher que você conheceu de muita oração. Ela estava os primeiros anos na igreja, não tinha discernimento. Olha que interessante. Meu pai um dia chegou e disse assim, Maria, tu não está vendo que essa mulher quer assumir o teu lugar dentro de casa? Se eu der mole, essa mulher vai querer ficar comigo? Fica aí se insinuando. Tira essa mulher de dentro de casa, senão vai ter um problema aqui dentro dessa casa. Meu pai teve que dizer isso. Deixa de ser inocente. Amor é uma coisa. Amor, ser caridoso, ser misericordioso é uma coisa. Mas não seja tolo. Não seja inocente. Alguém quer tomar o seu lugar e você fica, sabe assim, à toa. Gente, esse mundo é cheio de gente malandro, de gente à toa. Nessa igreja passou gente que deu golpes em irmãos aqui dentro da igreja. E dava uma cara assim de espiritualidade assim, ó. Gente de Deus. Aqui passou gente aqui que deu golpe de mais de 20 mil irmãos aqui da igreja. Gente de Deus, nós não podemos ser inocentes, queridos. Vocês sabem alguns, né? Sabe o que eu estou dizendo? Isso é muito sério diante do Senhor, queridos. Nós precisamos ter discernimento. Aí você que está começando a vir aqui na igreja, as pessoas dizem assim, toda igreja é de Deus. Não é. Não é. Toda igreja não é de Deus. Tem coisas que é só para enganar você, para tirar o seu dinheiro, para iludir você. É importante ter discernimento, querido. Abra os seus olhos. Meu pai disse para minha mãe, hoje tu precisa dar um jeito nessa mulher, tirar ela daqui. Eu não esqueço a frase que ela dava comida para os filhos dela, tudo.
servia 2 vezes os filhos, nós éramos os donos da casa. Ela servia, a gente dizia assim, ó, essa palavra nunca vou esquecer. Estamos conversado. Não é nem estamos, é estamos conversado. Essa frase eu cresci com ela. Eu digo, meu Deus do céu. Quer dizer, papo cerrado, não tem mais repeteco. Eu cresci com essa fala, eu sempre me lembro dela. Estamos conversado. Olha só, a mulher tomou de conta da casa. Ela se sentava e a mãe ficava limpando a casa, ela sentava vendo TV. Gente, por isso que hoje eu cresci, e depois quando eu cresci, se eu era criança, eu tenho um pavor de gente passada. Quando eu percebo que alguém está se prevalecendo, isso me incomoda muito. Porque eu não sou uma pessoa prevalecida. Eu não sento e mando os irmãos fazer as coisas. Eu faço junto com os irmãos. Eu não sento e mando os irmãos carregar a cadeira. Eu carrego junto com eles. Eu me lembro que esse altar, antes de nós construir essa parte, aqui embaixo, quem sabe tem um subsolo, que é a sala de oração. E como aqui é muito úmido, tem um motor lá tirando água 24 horas, porque aqui é muito úmido. E eu lembro que eu cheguei aqui um dia na igreja, isso há anos atrás, recém a construção. Cheguei aqui, o irmão Milton não morava, não era caseiro ainda. E quando eu cheguei, alguém chegou na porta e disse assim, pastor, está cheio lá a sala, está cheio de água. Queimou o motor e está cheio de água. Assim, uns 3 homens me disseram, uns três assistentes na época. Eu disse, o que vocês fizeram? É uma piada, né? Me dizer que está cheio d'água, e aí? Eu disse, mas o que vocês fizeram? Não sei, pastor, nós estava, não sei, esperando alguma coisa. Meu Deus do céu, não pode ser, né? Como é que não tem gente que não é ligado na coisa? Está brincando, né? Está vendo que a porta está aberta, não vai fechar a porta. Entrou no carro, né? Tem carro que tem dispositivo hoje, que fica o sino, fica um barulho de uma sirene para a pessoa colocar o cinto. Para que esse barulho? É para pôr o cinto, vivente. Põe o cinto. Que coisa que é simples na vida. Aí eu cheguei e digo, o que vocês fizeram? Eles disseram, pois é, pastor, não sei. Eu digo, então vamos lá. Eu estava todo terno e gravata, foi um domingo. Terno e gravata, acho que era um culto de ceia. Eu cheguei e disse, me arranja balde, vamos lá. Vamos pegar uns balde. Tirei gravata, tirei terno. Tirei o sapato social, arregacei as calças até o meio, arregacei a camisa, vamos lá para dentro. A água por aqui assim, ó. E eu comecei a tirar água. E aí veio mais gente, começamos a tirar água. E aí veio um irmão, no final, quando eu terminei, e veio, e o louvor tocando, depois começou o louvor, e veio. Dali a pouco, quando encerramos, eu digo, vocês, faltava só um pouquinho assim, digo, vocês terminam que eu vou passar lá para pregar. Aí quando eu passei aqui, o irmão disse assim, pastor, que não foi ajudar, ele ficou só olhando. Ele, pastor, o senhor com uma igreja desse tamanho, o senhor pastor dessa igreja, e lá embaixo, tirando água, o senhor não pode, quis me repreender. Ele não conhecia Adelaide. Ele disse, o senhor pastor dessa igreja, lá, o senhor não pode fazer isso. Eu digo, meu irmão, você sabe por que eu estava lá? Porque eu sou o pastor dessa igreja. Exatamente por isso. Porque eu estava lá. Você entendeu o que eu quis dizer para ele? É exatamente por isso. Porque se eu não fosse o que eu sou, quem sabe eu estaria como você, só olhando e criticando quem estava. É por isso que eu sou pastor dessa igreja. Porque para mim não tem tempo ruim. Quando você vê alguém, às vezes, em miséria, olhe para mim vocês, tem muitas provas. Olhe para mim vocês. Isso aqui é uma fala muito importante. Nós somos provados. Nós somos provados. Mesmo pessoas santas, pessoas de Deus, pessoas sérias, pessoas guerreiras, existe a noite terrível, existe o dia mau, existe o choro. Mesmo pessoas de Deus, para tal, não precisa plantar o mal para receber essa colheita. Às vezes a gente passa por lutas para o crescimento, então isso é uma coisa, mas tem gente que está passando alguma coisa porque merece passar. Você me entendeu? Algumas pessoas às vezes passam alguma coisa porque são tolas, porque são nécias. Por que algumas pessoas não chegam em algum lugar? Porque elas não têm a habilidade para chegar aqui. Elas não têm a mente de um empreendedor, não têm a mente de um chefe, não têm a mente de um líder.
ter a mente do liderado. O mais que ela vai ficar ser liderada. Você entendeu? É preciso desenvolver capacidades. Ir além. É preciso dar um salto a mais. Não se conformar. Não se limitar. Isso é uma coisa muito importante. Então veja, o que eu quero dizer a vocês acerca desse aqui é: tenha discernimento. Fique atento. Às vezes pessoas entram na nossa vida e parece que vai ser um bem, mas vai ser um atrapalho. Cuide. Esses dias alguém veio à mente e disse assim: ó, pastor, fulano de tal, uma bênção, né? Eu digo que você não conhece mesmo, né? Eu vou só lhe dizer 3 princípios para ver se a pessoa é bênção. Tá. Bem, pastor, pois é. Nem tudo que brilha é ouro. Nem todo mundo carrega a Bíblia de Deus. Gente, nós vivemos um tempo, como as pessoas não têm discernimento. Você sabe que qualquer pessoa que aparece na internet, comentando qualquer bobagem, elas acreditam. É preciso então, queridos, ter discernimento. É preciso saber reconhecer se essa palavra é de Deus, se esse homem de fato é um homem de Deus. Vamos para o texto? Carol, por favor, coloca para mim o texto, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Olha que texto interessante. Acompanhe esse texto. Olha que texto especial. De modo que ela disse ao seu marido: sei que esse homem sempre vem aqui e é um santo homem de Deus. Amados, isso é capítulo 4. A nossa história está no capítulo 8. Sabe o que isso quer dizer? Que ela tem uma experiência com o exemplo desse homem de Deus. É por isso que ela obedece. Quando lá no capítulo 8, nossa primeira instrução, quando ele diz para ela, e eu volto no início, ele diz para ela: saia dessa cidade, porque ela vai entrar em crise, e vá para outra cidade, porque vai ter 7 anos de fome. Ela obedece o homem de Deus. Por que obedece o homem de Deus? No capítulo 8, porque no capítulo 4, bem antes, ela teve provas de que esse homem era um homem de Deus, e ela poderia ouvi-lo, e ela poderia escutá-lo. Ela tem discernimento, porque ela tem experiências, ela já provou os espíritos, ela conhece a fonte, ela conhece o princípio. Esses dias ontem, né? Foi ontem, alguém me contou uma história. Tem um rapaz lá em casa me ajudando lá, trabalhando, umas obras, umas lidas lá em casa. Ele é de uma outra igreja. E ele me contou que um parente dele de uma igreja lá, não sei como é que é a história, aqui da cidade. O cara, né, começou um trabalho com as pessoas, reuniu um povo, fez lá um desafio financeiro, fez um desafio, cada um deu tanto. Depois que ele arrecadou aquele negócio, o cara sumiu da cidade. Ninguém sabe o paradeiro dele. Esse pastor, até minha parente entrou nesse negócio lá. O cara orou, passou uma semana pregando, reuniu o povo, juntou o dinheiro, estava juntando dinheiro para abrir um salão, e o cara pegou o dinheiro e desapareceu. Disse que abriu uma igreja e desapareceu. Malandragem, gente. Queridos, é preciso ter discernimento, é preciso reconhecer um homem de Deus, é preciso reconhecer uma mulher de Deus, é preciso reconhecer uma voz de Deus, e tomar cuidado com a voz maligna. A voz de Deus, como é que eu vou saber, pastor, que é uma voz de Deus? Sempre vai ser pelo bem, sempre vai ser para o teu bem, sempre vai ser para a edificação. A Bíblia fala: onde há o Espírito de Deus não há bagunça, não há desordem. Onde há o Espírito de Deus há edificação, há transformação. Pode até ter confrontação. Você está em pecado, você está errado, mude a sua vida, guarde o coração, mas nunca Deus vai querer o seu mal, o seu pior. Eu quero convidar você nesta noite, querido, para você ter discernimento. Senhor, me dá discernimento, me dá o entendimento para reconhecer quem é de Deus, quem não é. Carol, vamos para esse texto de Crônicas, não é? Provérbios, perdão. Provérbios capítulo 24. Olha que texto bacana. Com sabedoria se constrói a casa,
E com discernimento se consolida. Com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento se consolida. Querido, vamos orar para que Deus dê a você discernimento. Quantas vozes malignas, quanta gente, sabe, engana a pessoa. Você me dá aqui um dinheiro que eu vou ler sua mão, que eu vou fazer tal coisa, que eu vou fazer um trabalho. Tudo é engano. É só você olhar a vida da pessoa. Como é que uma pessoa que vai fazer um trabalho para você prosperar, e você olha a vida dessa pessoa toda destruída, não tem princípio. Começa por aí, querido. Como é que alguém vai lhe abençoar com luz, se a vida desta pessoa está em trevas? Não pode. Alguém para lhe abençoar com a luz, essa pessoa precisa estar na luz. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, faça com alegria nesta noite. Para me encerrar, Deus tem para você isso aqui. Por favor, o último tópico. Deus para você, dentro desse contexto, Deus para você tem restituição. Diga, Deus para mim tem restituição. Mas olha os princípios. Primeiro princípio, essa mulher, ela obedece à direção do homem de Deus. E por que obedece? Ela obedece porque lá no capítulo 4, ela reconhece, ela tem todo um histórico com esse homem de Deus, ela dá pouso para esse homem de Deus, ela constrói um quarto para esse homem de Deus. Esse homem de Deus mora na casa dela por um tempo. O homem de Deus diz que ela vai ter um filho, e ela tem um filho. O filho morre, o homem de Deus ora, o filho ressuscita. Ela tem princípios. Minha gente, eu por muito tempo viajei. Eu me lembro que eu viajei para uma cidade, eu fiquei na casa de um pastor hospedado. Aquele homem assistia filme pornográfico. Não pode ser verdade. Meu Deus do céu. Não era um homem de Deus. Para começar, quando ele me viu, disse assim, pastor, vai lá na minha cidade, na minha igreja. Na minha igreja lá, olha, tem uns 1000 membros. Uns 1000 membros assim, ó. Quanto é que o senhor cobra? Eu disse, eu não cobro nada. Eu tenho minhas fitas, tenho meu material. Se der para vender, vende. Se não, se o senhor quiser me dar uma oferta, pode, fica a seu critério. Eu não cobro para pregar, não é? Eu tenho meu material, minhas fitas. Se quiser comprar, tudo bem. Se não, uma coisa que eu peço é os custos, porque eu de São Paulo para uma cidade longe, fora de São Paulo, eu preciso de avião, porque eu já fui de São Paulo a Belém, por exemplo, de ônibus. 3 dias de ônibus. É uma pauleira, não tem condições. É só por isso. Tá bom. Pastor, assim, ó, eu vou preparar 1000 envelopes. Eu vou dar na igreja 1000 envelopes, tal. E aí, o que entrar, eu lhe dou metade. Eu digo, você que sabe, o senhor que sabe. Quando eu cheguei lá, na cidade, gente, não tinha 100 membros a igreja. Começou por aí. A igreja dele era o tamanho desse altar aqui assim, ó, para cá. Não tinha 100 cadeiras. Como é que um cara vai dar 1000 envelopes se não tem 100 cadeiras? Começou com uma mentira. Aí no primeiro dia, eu achei aqui, primeira noite que eu cheguei lá, para pregar na igreja, eu vi aquilo ali. Eu digo, engraçado, né? Achei que tinha 1000 membros. Só se ele tem espalhado pela cidade, não sei como é que é isso. Quando chegou no culto, tinha 100 pessoas. Aí fiquei na casa dele, primeira noite. Aí com uma hora, quando eu saio de madrugada para ir no banheiro, ele está na frente da TV, vendo um filme pornográfico. Digo, meu Deus do céu, né? Que é isso, pastor? Pastor, tá com o canal. Digo, meu Deus, rapaz, quem está vendo? Eu, pois, não sei, estava aqui na hora, eu estava trocando. Eu estava trocando, malandragem, estava trocando os canais. Tá, no outro dia, no almoço, vi a moça, a secretária, para ajudar lá, a moça passou, ele deu um tapa na bunda da moça. Eu digo, meu Deus, mano. E eu solteiro, me segurando, santo, orando, jejuando, 60 quilos, tanto de jejuar, com medo de pecar, e o cara me fazendo isso. E eu seco de jejuar, solteiro, imagina, viajando pelo Brasil todo.
E o cara me passa, eu olhei aquilo. Aí ele disse, não, que a gente brinca assim. Eu digo, mano? Meu Deus do céu. Nós vamos almoçar. Quando a gente senta para almoçar, ele começa a dizer bobagem, piada. Ele foi lutador, não sei de que lá. Aí com brincadeira, veio uns jovens almoçar. E aí uma gozação, uma brincadeira, uma bobagem. Eu na mesa comendo, achando aquilo muito estranho. Aí ele com brincadeira com os guri, pegou o tapete assim do chão, o pano de chão, jogou no meu prato. Eu disse, que isso? Eu digo, gente, é brincadeira, é que a gente é muito divertido. Eu digo, meu Deus, eu aprendi diferente. Eu digo, meu Deus do céu, mano, isso não é um homem de Deus. Eu preguei de noite, quando terminei, era para eu ficar 4 dias lá. Na segunda noite, quando terminei de pregar, eu encostei o prato para o lado. Aí pedi licença para mim ir para o quarto para me retirar. Fiquei a tarde inteira quieto lá, não quis, fiquei bem chateado. Preguei de noite, quando terminou o culto de noite, eu disse, pastor, eu vou embora. Me perdoe, é para mim ficar 4 dias, mas não estou gostando, tia. Não quero ficar aqui. O senhor me perdoe, me desculpe, mas eu não vou ficar mais aqui. Mano, o que é isso? O que é que houve? Eu digo, rapaz, o senhor é muito estranho. Me perdoe, o senhor não é um homem de Deus. Acho que o senhor nem crente é. Eu digo, não, rapaz, eu tenho uma outra escola. A minha escola teológica de vida é muito diferente do senhor. Eu digo, não, rapaz, eu estou muito incomodado. Eu quero ir embora. Eu vou voltar para São Paulo, eu vou arranjar uma outra igreja para pregar. Isso eu falei quando terminou o culto. E é engraçado, quando terminou o culto, falei para ele. Aí jantei, dormi. No outro dia, arrumando as malas para ir embora, não sei como, chegaram os pastores que ficaram sabendo que eu estava lá. E aí disseram, pastor, né, você vai ficar aqui mais dia? Eu digo, não, eu vou embora. Eu ia ficar 4 dias na cidade, mas eu vou embora. Não me acertei muito com o pastor aqui. Não, vamos para a minha igreja pregar. Eu digo, não, eu vou. Eu estava com os dias livres mesmo. Vamos lá para a minha casa. Gente, vocês pensam um gentleman, esse outro pastor. Pensa um homem de Deus, um homem sério. Pensa um homem santo. Quando nós chegamos lá de manhã, eu nem tomei café nesse pastor que eu estava. Fui lá, me deu café. Aí ele disse, pastor, nós vamos ter um tempo de oração na igreja. A preparação para o senhor vai pregar de noite. Eu digo, oh, glória. Aí nós tomamos café e fomos para a igreja orar. Oramos até umas 3 da tarde. Um homem de oração, um homem de Deus. Meu Deus, que diferença. Um homem sério, brincava tudo, mas muito comedido. Digo, meu Deus, que diferença. Pensa uma experiência que eu tive nessa cidade lá no Pará, chamada Indaiatuba, no Pará. Olha que interessante isso. Sabe, queridos, saber reconhecer quem é de Deus, quem não é. Pelo fruto você conhece quem não é. Essa mulher teve essas experiências. Por fim, ela recebe a restituição das terras dela. Vamos para o texto então, por favor, para me encerrar e orar com vocês. Vamos para o texto? E eu encerro com esse texto, 2 Reis, capítulo 8, versículo 6. Olha o que diz a palavra. E o rei pediu que ela contasse o ocorrido. E ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela. E lhes ordenou, devolva, lhe restitua tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Essa palavra do rei, eu a utilizo como uma palavra de Deus para você nesta noite. Você que está aqui, ouvindo esta palavra nesta noite, tudo aquilo que o diabo de alguma maneira roubou de você, de alguma forma, talvez não roubou bens, mas roubou por muito tempo a alegria no casamento, roubou a paz, roubou a comunhão. Em nome do Senhor Jesus, você vai receber de volta tudo aquilo que o diabo roubou de você. Você vai receber as bênçãos sem medida que Deus tem preparado para você. Tudo aquilo que o diabo de alguma maneira tirou de você, Deus vai trazer para você em dobro. Restituição é o que Deus tem para o seu povo.
Restituição é o que Deus tem para o seu povo. Por muito tempo você foi infeliz, por muito tempo você não teve êxito, por muito tempo você ficou aprisionado, por muito tempo você ficou sendo acusado, levantes contra você. Deus vai te agraciar de tal maneira que Deus vai te levar para grandes lugares, para muitos lugares. E você que outrora, quem sabe, passou vergonha, Deus vai usar você para ser um louvor, para ser um testemunho. Através da sua vida, muitas pessoas serão salvas, serão ganhas, serão transformadas. Você vai dar uma palavra, você vai dar um testemunho, você vai contar o que Deus fez na sua vida, e muita gente será abençoada da parte de Deus. E essa bênção vai se estender sobre você, em nome do Senhor. Eu oro nesta noite para que esta palavra de Deus, essa palavra profética, se cumpra sobre a sua vida. Restituição é o que Deus tem para você. Quem sabe o diabo lhe enganou por muitos anos, você foi escravizado pelo diabo, agora você é livre, agora você é liberto. Você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Ele vai prover coisas no seu caminho. Ele vai usar pessoas para lhe trazer presentes, para lhe trazer bens. Portas que você nem imagina, Deus vai abrir na tua direção. Caminhos que você nunca imaginou caminhar, você vai caminhar. E eu vejo aqui pessoas recebendo certificados de honra, de vitória. Deus tem vitória para você. Deus tem honra na tua vida. Deus tem restituição para te dar. Não se engane, essa palavra há de se cumprir sobre a sua vida. Deus tem coisas que você nem imagina para entregar na sua mão, porque essa é a palavra de Deus e ela não volta vazia, não volta atrás. Deus tem restituição para entregar na sua vida. E a restituição de Deus é muito melhor que a restituição do imposto de renda. Quem recebe restituição do imposto de renda, você recebe parte do valor pago ao governo, só aquilo que você consegue declarar. Deus vai além disso. Deus nos dá muito mais. É só você olhar Jó. Você olha Jó e você tira um parâmetro da restituição de Deus para nós. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus.